TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que nós estamos ao vivo toda terça-feira. E a reprise é no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado, onde não tem como você participar. A direção da TV Candidez, no sistema MPA de comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E não justifica gravarmos o programa. O interessante é que seja ao vivo e que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a segunda terça do mês. Hoje é dia 12 de março. Fez muito calor em Divinópolis hoje. A recomendação e a previsão da meteorologia serão de dias quentes até pelo menos segunda-feira. E de todos os médicos, a recomendação é única, né? Roupas leves e se hidrate bem. Temperatura elevada e umidade relativa do ar costuma sempre estar um pouco mais em baixa. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a psiquiatra médica a doutora Kelly Fonseca. Doutora Kelly, boa noite, prazer receber aqui ao vivo, como já disse, no estúdio da TV Candidez. Boa noite. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui com você hoje, na TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite a você, boa noite ao público e estou muito feliz de estar aqui hoje participando desse programa. E em nome aqui da direção da TV Candidez, a gente já quer aqui agradecer a sua presença, que teve um dia, como todos nós, né, cheio, às vezes tribulado, e que se dispõe a vir aqui a nos ajudar a fazer esse programa. Muito obrigado aqui pela sua presença e eu tenho certeza que vai ser um papo agradável, contribuindo para o público que está em casa e que vai também participar conosco. Nosso WhatsApp já está na tela. Ô, doutora Kelly, para a gente começar o nosso bate-papo, afinal de contas, na sua ótica, o que é a depressão? Então, depressão, ela é um termo, né, no vocabulário do senso comum, que pode significar muita coisa, né? Então, pode significar uma tristeza passageira, um estado de espírito, mas vamos falar do que é a depressão para a psiquiatria, né? A depressão para a psiquiatria, ela pode ser duas coisas. Uma é a síndrome depressiva e a outra é o transtorno depressivo, ou a depressão propriamente dita. Uma síndrome em medicina, ela é um conjunto de sinais e sintomas que acontecem ao mesmo tempo, concomitantemente. Mas essa descrição de síndrome, ela não se preocupa muito com a causa daquilo ali. É apenas algo que acontece junto. No caso da síndrome depressiva, a gente vai ter, então, alguns sintomas, né, que constituem essa síndrome. O primeiro delas seria a tristeza ou a perda de interesse ou prazer, né? É um critério que tem que estar presente para o diagnóstico de uma síndrome depressiva. E junto com isso, a gente costuma ter outras alterações. Então, vamos falar de algumas aqui, né? Alteração do apetite para mais ou para menos, insônia ou excesso de sono, né, inclusive durante o dia, sentimentos, né, e pensamentos de inutilidade, de culpa e de falta de sentido, e uma diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar e de tomar decisões. Além disso, a pessoa pode ter também pensamentos recorrentes de morte,
Nesse caso, a pessoa pode ter o medo de morrer ou o desejo de morrer, que vai levar muitas vezes às ideias de suicídio, né? Um outro sintoma que também costuma estar presente na síndrome depressiva é a falta de energia, né? A pessoa geralmente não tem energia para desempenhar as funções que ela geralmente desempenha ou para fazer o que ela geralmente fazia e ela fica cansada com facilidade ou vive o estado de cansaço crônico. Então, isso seria a síndrome depressiva, né? Seria o que é a depressão para a psiquiatria. Ô, doutora, aquela depressão é uma doença ou ela pode acontecer em mais de uma doença? Então, a depressão, né, como eu expliquei, a síndrome depressiva, ela não é um diagnóstico, ela é sinais e sintomas que aparecem em determinado momento juntos. Então, a gente tem a síndrome depressiva e temos também o transtorno depressivo, né? O transtorno depressivo, ele se caracteriza por ter a síndrome depressiva. Porém, existem outros transtornos mentais que vão cursar com síndrome depressiva que não são o transtorno depressivo, né? Então, o principal deles, né, que a gente vai falar um pouco hoje assim só por alto, é o transtorno bipolar, porque no transtorno bipolar, parte, né, da sintomatologia, a pessoa vive com síndrome depressiva, né? É claro que a diferença é que no transtorno depressivo é só a síndrome depressiva e no transtorno bipolar, além da síndrome depressiva, a pessoa vai ter também uma síndrome que a gente chama de maniforme, que seria de humor para cima, uma síndrome eufórica, digamos assim, de maneira mais ampla. E nós podemos dizer que existem tipos diferentes de depressão? Então, a gente pode classificar a depressão sob diferentes perspectivas. Acho que a primeira perspectiva é a gravidade, né? Nós temos a depressão leve, a depressão moderada, a depressão grave. A segunda perspectiva fala de novo dessa questão do transtorno depressivo versus transtorno bipolar, que é se a depressão é um transtorno depressivo ou depressão unipolar, ou se ela é uma depressão que ocorre né, tipo assim, a depressão acontece num momento, mas em outro momento a pessoa vai ter uma síndrome eufórica. Aí, neste caso, não é o transtorno depressivo, é o transtorno bipolar. Então, a pessoa vai ter a síndrome depressiva? Vai também. Em alguns momentos ela estará deprimida. Porém, em outros momentos, não, né? Então, assim, esse diagnóstico diferencial aí, ele é importante, né? Até por causa de quais medicações a gente usa para tratar, né, uma coisa ou outra. Eu acho que é uma pergunta muito comum e que deve surgir para os médicos psiquiatras é a questão da causa da depressão, que é algo que pode ser muito enigmático, porque muita gente acha que a depressão, por exemplo, é uma falta de recursos, né? E nem sempre pode ser assim. Como é que você vê essa questão quando é feito esse questionamento sobre as causas da depressão? Então, acho que a primeira coisa importante dizer, né, o que não é causa de depressão. Então, assim, eu acredito que não é por falta de religiosidade, não é por falta, né, de gratidão ou por falta de, digamos assim, esforço da pessoa, né? Acho que isso é importante dizer isso a princípio, porque a gente vê os pacientes dizerem, né, de familiares falarem coisas do tipo, isso você está fazendo graça, ou você faz isso porque você quer, se você quiser você sai disso, é só fazer um esforço. Então, acho que é importante pensar primeiro que não é causa de depressão, isso não é causa de depressão. Agora, sobre as causas da depressão, assim como a maioria dos transtornos mentais, a causa da depressão são causas complexas, é uma interação de muitas causas, né? Então, a principal delas, no caso, na verdade não a principal, mas assim, a que a gente consegue ver com mais clareza, é a tendência, né, hereditária e genética, no caso. Então, existe uma tendência genética, sim, para a depressão. Porém, essa tendência genética, ela vai se interar, né, com os fatores ambientais, a vida da pessoa, o que ela vive, né, como é que ela foi tratada na infância, etc., quais que são as condições de vida, e aí essa interação que vai levar a pessoa a ter ou não uma depressão, que é essa interação entre genes e ambiente,
né? E nesse caso do ambiente existe uma variabilidade enorme de fatores que a gente chama de fatores de risco, que eles não são necessariamente, Tranquilo. Eles não necessariamente estão lá, mas podem predispor, né? Então, assim, alguns que a gente pensa, um que talvez pareça até inusitado, né? Como a gente vive numa sociedade que as pessoas dormem pouco e se acostumam a dormir pouco e acham que é normal dormir pouco. Privação de sono é um fator de risco para depressão. Outro fator de risco são maltratos na infância e também uso de drogas, né? Então, assim, esses são mais claramente estabelecidos, são fatores ambientais mais claramente estabelecidos, mas existem inúmeros outros. Muito bem. Só essa resposta aqui da doutora Kelly daria para a gente aprofundar o programa inteiro para falar dessa questão das causas, que são múltiplas e são bem diversas, são bem diversificadas, né? Sim. E é claro que a gente vai abordar um pouco mais sobre isso hoje e também nos futuros programas, com a presença aqui da doutora Kelly. Agora, sobre a questão do tratamento, para a gente fechar esse primeiro bloco, doutora Kelly, eu fico imaginando que o tratamento ele vai ser muito personalista, vai ser de cada indivíduo e de cada situação que ele se apresenta. Qual é a sua experiência como médica psiquiatra quando se é questionado sobre a questão do tratamento? Então, de novo eu vou começar com o que não. Okay. Eu gosto de falar o que não, mais fácil. Que é para tirar um pouco dos preconceitos, certo? Então, a gente vê pessoas, por exemplo, que cresceram em famílias que algumas pessoas têm transtorno mental e fazem uso de medicamento há muitos anos, que elas trazem consigo um preconceito de o que causa o problema é o uso dos medicamentos. Então, às vezes a pessoa tem um transtorno mental grave, faz uso de vários medicamentos, só que para aquela pessoa que nasceu ali naquele ambiente, cresceu naquele ambiente, ela interpreta meio que inconscientemente que a causa da doença daquela pessoa são os medicamentos, quando na verdade ela toma medicamentos porque ela já tem um transtorno, né? Então, assim, eu digo isso para que as pessoas, de certa forma, tirem um pouco essa ideia de que o tratamento medicamentoso é um problema, de que o tratamento medicamentoso vai te levar a ficar pior, de que o tratamento medicamentoso pode levar a ficar sedado o dia todo, né? Que é uma coisa que às vezes o paciente fala, mas eu não quero ficar sedado, eu não quero deixar de trabalhar. Então, assim, o tratamento medicamentoso, ele vai para cada caso, né, gente? Então, assim, vai ser personalizado, sim. Porém, tem algumas regras. Então, assim, a depressão leve, ela pode, por exemplo, ser tratada apenas com psicoterapia, que seria o acompanhamento psicológico. Já a depressão moderada e depressão grave, a gente indica que faça uso de medicamentos, né? Inclusive, existe também a depressão, né, que é a depressão com sintomas psicóticos, que é aquela em que a pessoa ouve vozes, né, ela tem delírios, assim, geralmente no caso a depressão de ruína, né, acha que está arruinado, ou delírios de culpa, de que coisas estão acontecendo por culpa dela que na verdade não tem ligação com aquilo, então é uma ideia delirante. E nesses casos é imperativo, assim, o uso do medicamento mesmo, né? Não é algo do qual a gente possa abrir mão. Bacana, para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 12 de março. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas, você pode participar conosco. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje a psiquiatra a doutora Kelly Fonseca. Nós estamos falando sobre a questão da ansiedade e também sobre a depressão. Na abertura do segundo bloco, nós vamos focar um pouco mais sobre a questão da ansiedade. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Hoje nós estamos falando sobre a questão da depressão e também sobre ansiedade. Programa Mostra Grátis da Saúde com essa proposta de levar até você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Candidez sempre temas importantes relacionados à saúde. Vez ou outra eu encontro com algumas pessoas na rua, por exemplo, que me dão relatos de que gostam de acompanhar e que sempre gostam dos temas. Na próxima semana nós vamos falar sobre a questão da obesidade e também sobre o emagrecimento. Eu conversei hoje pelo telefone com o médico Dr. João Gabriel Duca. É um médico do esporte, ele vai falar sobre esses temas. Você não pode perder essa entrevista. O médico do esporte ele é muito focado na questão do emagrecimento, mas evidentemente na questão da obesidade e desse ganho real da qualidade de vida para a pessoa, seja ela atleta ou não atleta. Portanto, na próxima terça-feira, dia 19, vai ser ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Obrigado aí, Carlos. Na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos a comemoração do Dia Internacional da Mulher. O Carlos está colocando aí algumas fotos para a gente. São fotos que retratam o evento que foi realizado numa parceria da Biofísio, juntamente com o Supera Divinópolis. Estiveram presentes várias mulheres que são atendidas pelo Supera, também pela Biofísio. E a Kênia Correia, que está aí, que lidera e que é líder do Supera aqui em Divinópolis, empreendedora, e que faz um trabalho sensacional, também esteve lá dando uma palestra, teve uma palestra com uma psicóloga. Parabéns a todos os envolvidos no Dia Internacional da Mulher. Um abraço também para o Tiago Correia. De volta com a minha entrevistada dessa noite. Estou recebendo hoje com muito prazer, pela primeira vez, aqui no estúdio da TV Candidez, a psiquiatra a doutora Kelly Fonseca. Doutora Kelly, no segundo bloco a gente sempre gosta de contar um pouco mais da história de vida do nosso entrevistado. Nós vamos fazer isso aqui hoje. No próximo mês a gente vai fazer um pouco mais, contando aí com mais detalhes, com mais riqueza sobre a história de vida da doutora Kelly. E eu te faço uma pergunta: qual é a história de vida da Kelly, ainda criança, onde você nasceu e como é que foi a sua caminhada rumo à medicina? Então, Samuel, eu nasci em Belo Horizonte. É até curioso, porque eu nunca falo que eu sou de Belo Horizonte, porque eu só morei lá 3 meses. Meus pais moravam lá quando eu nasci, e quando eu tinha 3 meses nós nos mudamos para Igaratinga, que na verdade é a cidade da família da minha mãe, e foi onde eu cresci. Cresci lá em Igaratinga, né? Dessa última geração que ainda brincou na rua. E sobre a medicina, é uma coisa curiosa, assim, porque sempre tive vontade de fazer medicina. É uma coisa que me acompanhou a vida inteira. Então, eu lembro de quando eu estava na 4ª série, que a professora pediu para fazer uma redação sobre o que você queria ser, né? E aí, na minha redação da 4ª série, já estava lá que eu queria ser médica. Então, essa vontade me acompanhou, assim, desde a infância mesmo. E quando eu tive oportunidade, né? Quando eu fui prestar vestibular, eu resolvi que eu queria realmente ser médica. E até hoje não me arrependo, é uma escolha que realmente foi uma boa escolha, né? Eu acho que é algo que me faz feliz. E você, então, não teve, pode-se dizer assim, nenhum tipo de influência na família com relação a escolher a questão de ser, a questão da medicina? Não, nenhuma influência na família. Na verdade, eu não tinha, né, até quando eu estudei e me formei, não tinha nenhum médico na família. Na verdade, eu acho até que em Igaratinga eu fui a primeira médica da cidade que se formou lá.
Então, depois vieram outros, né, depois de mim, mas antes de mim acho que não tinha ninguém. E como é que a família hoje... Você tem raízes lá em Caratinga ainda? Tenho. E como é que a família vê a questão da Kelly, sendo hoje a doutora Kelly, formada em medicina e psiquiatra? É um orgulho para a família? Você percebe isso? Com certeza, com certeza. Sempre é, né? É um motivo de orgulho, sim. Bom, eu tenho aqui entrevistado alguns profissionais da medicina e sempre eles falam que quando estão na graduação, alguns já até mudaram, começaram a graduação querendo tal especialidade, depois mudou para A, depois mudou para B. Como é que foi a sua escolha com relação à psiquiatria? Ela foi muito bem definida logo quando você entrou para a graduação? Não, definitivamente. E por que a escolha da psiquiatria também, dentre tantas outras especialidades? Na verdade, eu tinha uma ideia de fazer cirurgia cardiovascular. Depois, né, com o passar da graduação, eu percebi primeiro que cirurgia não era a minha área. E aí eu ficava entre 3 possibilidades ainda, né? Existia a possibilidade da psiquiatria, existia a possibilidade da clínica médica, que eu gosto muito também, e existia uma terceira possibilidade, que seria a medicina de família e comunidade. Então, quando eu saí da faculdade, isso não estava muito bem esclarecido, e eu fui trabalhar como médica de PSF, né, generalista, em centro de saúde, posto de saúde. E fiquei 2 anos e meio trabalhando lá. E foi neste trabalho que eu decidi que eu queria ser psiquiatra. Imagino que você saiba que nos postos de saúde, os profissionais que atendem lá são generalistas, então eles atendem vários tipos de paciente, inclusive os da saúde mental. Recebem a primeira demanda de tudo, né? Primeira demanda de tudo. Então, eu falo que foram os pacientes da saúde mental que me seduziram, que me encantaram, que me fizeram querer vir para a psiquiatria. Então, assim, eu descobri que eu gostava de fazer isso, que eu gostava de atendê-los, que era algo que me dava prazer, que fazia eu me sentir bem. Mas eu agora fiquei com uma dúvida. Quando você fala desse paciente lá do serviço público, na sua primeira experiência como médica, eles já chegavam apresentando uma queixa já com saúde mental ou muitas das vezes não apresentavam a saúde mental, mas você percebia que às vezes que poderia que às vezes que uma queixa de uma dor estaria ligada, por exemplo, à questão da saúde mental, por exemplo? Sim, as duas coisas, né? Mas eu confesso que assim os pacientes que mais me encheram os olhos, né, quando eu estava trabalhando como médica no PSF, né, na ESF, que é Estratégia de Saúde da Família, eram até os pacientes mais graves, aqueles que já tinham ido para um serviço de urgência, etc., que já estavam mais estabilizados. Uma coisa que eu digo, Samuel, é que eu percebi, uma das coisas que me fez querer ir para a psiquiatria foi perceber que as pessoas com transtornos mentais graves, elas não são escutadas. As pessoas têm dificuldades de escutar as pessoas que têm transtornos mentais graves. E às vezes ela só quer ser ouvida. Né? Então, assim, e ficam muito gratas quando você as escuta. Né? Então, eu lembro que essa experiência, ela me marcou muito, que é escutar, né? Por exemplo, tem alguém que delira, né? Ou que tem alucinações, e as pessoas acham que se a pessoa delira ou tem alucinações, ela não é digna de ser escutada, né? Parece que tem um preconceito nesse sentido, assim. Então, quando eu fui trabalhar, né, como médica da Estratégia de Saúde da Família, eu gostei muito dessa sensação de poder escutar essas pessoas e de ver o quão gratas elas ficavam por aquilo. Doutora Kelly, bacana. Olha só, a gente contou aqui um pouquinho da história da psiquiatra doutora Kelly Fonseca. Em abril, provavelmente no dia 16 ou 23, a gente está ajustando essa data, ela vai estar de volta, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Agora, eu estou recebendo aqui muitas perguntas, inclusive sobre a questão que está um pouco fora do tema de hoje, mas na segunda participação nós vamos falar. Tem gente querendo saber se você pode responder sobre o TDAH e também sobre toque e transtorno bipolar. Olha, são assuntos que a gente vai englobar em abril. Doutora Kelly, falando sobre a questão da ansiedade. A ansiedade é sempre um sinal de doença? Para a gente falar um pouco mais sobre esse tema agora. Não, então, a ansiedade, ela é um sentimento protetor, né, que desenvolvido pelas espécies, né, inclusive os animais também, né, está muito relacionado com medo.
e ela está relacionada com aquilo que na natureza a gente chama de reação de luta ou fuga. Então, quando você pensa, né, o homem das cavernas, aí, falemos assim, tinha que vivenciar muito isso. Era importante ter essa reação, né, do medo, da ansiedade, para que ele sobrevivesse ali naquele ambiente. Então, precisava caçar, precisava se proteger dos predadores, né? Então, os sintomas, inclusive, da ansiedade, né, os primeiros sintomas ali, você vai ver que está relacionado com o corpo oferecer, né, uma capacidade maior de lutar ou fugir. Então, você respira mais, né, para que chegue mais oxigênio nos seus músculos. O coração bate mais forte e mais rápido, também com essa função de levar o sangue com oxigênio até seus músculos. Então, ele tem essa função protetora na espécie. Atualmente, né, no homem que vive em sociedade, o ser humano na sociedade, ela tem uma função bem menor, né, porque a gente não vive tanto essa reação de luta ou fuga. E muito pelo contrário, até em inúmeros momentos, o que a gente precisa trabalhar hoje é conter, né, esse medo, esse impulso de reagir ali na luta ou fuga. Então, assim, na nossa sociedade atualmente, ela ainda tem alguma função nesse sentido, mas muitas das vezes ela perde essa função e passa a ser ela mesma um problema, né? Então, ela começa a trazer problemas e sofrimento para essa pessoa que está vivenciando. Doutora Kelly, quais são as características de uma ansiedade patológica? Então, essa é a questão exatamente, né? O que faz diferenciar o que é uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a ansiedade normal, ela não afeta a funcionalidade, a vida social, a capacidade de trabalhar, ela não afeta... ela não causa um sofrimento subjetivo intenso. Então, se a pessoa está vivendo um sofrimento subjetivo intenso por causa da ansiedade, ela já é patológica, né? E, além disso, ela vem acompanhada de outros sintomas, né? Que geralmente vêm com essa expectativa ansiosa, com essa apreensão. Então, a gente vai ter inquietação, irritabilidade, fatigabilidade, que é essa coisa de se cansar com certa facilidade, dificuldade de se concentrar, né? A irritabilidade, vou marcar aqui como uma coisa muito importante, porque algumas pessoas têm dificuldade de perceber que a ansiedade causa muita irritabilidade. Então, às vezes elas marcam a irritação da pessoa, mas não conseguem perceber que ali dentro o que está incomodando é um sentimento de ansiedade que faz com que aquela pessoa fique sem paciência. Os sintomas, né, no corpo também, dor no peito, palpitação, né, sudorese, boca seca, sensação de algo na garganta. E para a gente fazer um diagnóstico de um transtorno de ansiedade tem que durar, no caso da ansiedade generalizada, pelo menos 6 meses. E eu posso falar que existem tipos diferentes de transtorno de ansiedade? E se sim, o que diferencia um de outro, por exemplo? Sim, sim. A gente tem alguns transtornos de ansiedade. Vou falar um pouquinho dos mais importantes. O transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, né? Esse transtorno, ele é aquele em que a ansiedade acompanha a pessoa a maior parte do tempo. Então, essa pessoa está sempre tensa, geralmente preocupada, né? Ou com pensamentos catastróficos de que as coisas não vão dar certo, ou com a sensação de que precisa fazer algo para resolver algo que provavelmente já está resolvido, ou que não é dessa, né, do âmbito dela ter que fazer alguma coisa. Então, essa pessoa, ela vive com isso, né? Ela pode ter um pouco de falta de ar, palpitação, ela pode até ter crises em momentos que ela vai ficar muito ansiosa. Então, por exemplo, no momento da prova tal, que é uma prova com a qual eu me preocupo muito, aí eu posso ter uma crise de ansiedade. Mas ainda assim, ela está relacionada com essa ansiedade, que é uma ansiedade do cotidiano, duradoura. A pessoa costuma ficar sempre tensa, aí, né, as dores nas costas, as dores de cabeça, o bruxismo, né, que é o travamento da musculatura da mastigação. O estilo de vida, por exemplo, ele pode influenciar na questão da ansiedade? Influencia muito, muito mesmo, Samuel. Atualmente,
né, pelas estatísticas da Organização Mundial de Saúde e mesmo pelas estatísticas brasileiras, a gente fala que existe uma epidemia de ansiedade. O ritmo de vida atual, né, o modelo de vida em que a gente trabalha muito, estuda muito, está muito conectado o tempo todo e tem poucos momentos de relaxamento, é um fator de risco para a ansiedade. Então, está acontecendo muito assim, as taxas de depressão, de ansiedade, perdão, têm crescido muito. A gente sabe, por exemplo, que o que protege contra a ansiedade? Ter contato com a natureza, por exemplo, que é algo que as pessoas têm cada vez menos, é algo que protege contra a ansiedade, é um fator protetor. Então, esse estilo de vida tem relação, sim. Atividade física também, né? A presença ou não da atividade física na vida da pessoa, fazer atividade física diminui o risco da ansiedade, né? É um fator protetor. E a questão das drogas também, né? Que podem aumentar a ansiedade e predispor um transtorno de ansiedade. Bom, a minha pergunta agora seria sobre a questão quando a ansiedade deve ser tratada com medicamentos. Eu vou aproveitar aqui o gancho dessa pergunta que eu faria agora e vou registrar aqui, nós estamos recebendo aqui muitas mensagens. Uma pergunta do Luiz Carlos. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte à doutora Kelly, quando a ansiedade vai precisar ser medicada? Um abraço, Luiz Carlos, obrigado pela sua pergunta. Doutora Kelly Fonseca vai te responder. Ok, Luiz Carlos. Então, a ansiedade, quando ela é leve, ela é passível de ser tratada com mudanças do estilo de vida e psicoterapia, né? O tratamento psicológico. Quando já é uma ansiedade mais moderada, mais grave, aí a gente indica que se faça uso de medicamento, né? É claro que também uma ansiedade leve pode ser tratada com medicamento também, quando está gerando um sofrimento intenso ou está atrapalhando ali na funcionalidade da pessoa de uma maneira significativa, que se continuar ali vai acabar gerando outros prejuízos, então eu estou muito ansiosa, não estou conseguindo produzir, e aí eu acabo gerando, né, ali um certo fracasso nas minhas expectativas em relação ao que eu espero de mim mesma, e aí isso vai trazer ainda mais ansiedade. Então, qualquer transtorno de ansiedade, gente, ele é passível de ser tratado com medicamentos, mas os transtornos de ansiedade leve podem ser tratados apenas com mudanças do estilo de vida e acompanhamento psicológico. O que você acabou de falar agora, quem está comentando aqui é o Elcio. Ele não faz uma pergunta, mas faz um comentário. Olá, Samuel, boa noite, meu amigo. Parabéns por mais um programa. Sou uma pessoa super ansiosa. O que tem me ajudado é academia e esporte. Tem me feito muito bem. E também ter um bom sono. Um abraço para vocês e parabéns pelo programa. É o que você falou que o telespectador acabou de comentar aqui agora. Exatamente, gente. Atividade física e sono são essenciais, né? Eu sempre marco muito isso com os pacientes, porque a gente vive numa sociedade que realmente desvaloriza o sono. Não precisa dormir, né? Só tem que produzir. Então, assim, eu sempre marco, olha, tem que dormir sim, tem que dormir uma quantidade adequada. Isso é protetor, evita que você fique ansioso durante o dia, evita que você não tenha concentração durante o dia, né? Porque se você dorme pouco, a concentração piora, a ansiedade piora, né? E inclusive, a sua capacidade, né, de funcional piora. Nada vai render, na verdade, durante o dia. Nada vai render, exatamente. Olá, Samuel, boa noite. Olha só essa pergunta, que é uma pergunta um tanto quanto bem dura. Olá, Samuel, boa noite. Por que a pessoa tem depressão, tem vontade de tirar a própria vida? Não quero me identificar. Não tem problema, a doutora Kelly vai responder. Então, acho que é uma coisa importante, né, quando se fala de depressão, falar em suicídio. Hoje a gente sabe, gente, que falar em suicídio é importante dar espaço para que as pessoas falem, né? Quando elas têm desejos suicidas, ideação, né? Ou às vezes até um planejamento suicida. A pessoa deprimida, ela tende a sentir um vazio e uma falta de sentido profunda, ou um sofrimento intenso, uma angústia intensa, que já acorda com aquele sentimento horrível. E aí essa pessoa acaba pensando o suicídio como uma saída, né? É por isso que a gente insiste assim, na importância do tratamento, de desmistificar, porque talvez um tratamento pudesse evitar um desfecho ruim. E a pessoa, né, nesse estado de nenhum sentido ou de angústia intensa, ela vai pensar numa saída possível, que seria morrer, né? Então, assim, a gente sabe que não é uma saída bacana, né? Mas muitas pessoas enxergam como uma saída.
Olá, Samuel, boa noite. Que programa sensacional, hein? Parabéns. Doutora Kelly é uma ótima profissional. Dê um abraço nela aí. Aqui quem fala é Janine Antunes, nutricionista. Janine foi até a nossa entrevistada aqui. Está mandando um abraço para você, doutora Kelly. Está acompanhando o programa. Obrigada, Janine. Não sei se você a conhece. Conheço. Doutora Kelly, a gente não fala aqui nome de medicamento, mas em respeito ao telespectador, eu vou fazer aqui a pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Por favor, pergunte à doutora Kelly o que tomar para tirar a minha ansiedade. Leonardo, do Bom Pastor. Repetindo, a gente não fala nome de medicamento, nem pró e nem contra, né? Vamos ver como é que a doutora Kelly vai falar dessa questão da medicação. Então, Leonardo, o que eu posso te dizer é procure um médico, né? Quando se tratando de uma ansiedade que talvez não tenha tanta gravidade, você pode, inclusive, procurar um generalista, né? Um médico, no caso, que trabalha na estratégia de saúde da família, certo? Ou mesmo outra especialidade, né? A maioria dos médicos consegue abordar uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, certo? E aí, se for o caso, eles vão te encaminhar para a psiquiatria. Obviamente, também, se for do seu interesse, você pode ir diretamente a um psiquiatra, mas é importante avaliar, é importante que o profissional avalie antes de dizer o que é que você tem que tomar. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que você perguntasse à doutora Kelly, me chamo Geralda Silvânia. Gostaria de saber se a ansiedade pode causar tosse, pois tem muita tosse há muitos anos. Já passei por vários especialistas e nenhum conseguiu resolver o problema. Me ajude, por favor. Moro no bairro Interlagos, me chamo Geralda e não tenho dúvida que a tosse pode ter relação com a ansiedade. Obrigado pela sua mensagem. Pode ter relação aqui, a mensagem da Geralda? Com certeza, Geralda. A gente sabe que o refluxo gastroesofágico, né? Ele é um sintoma também da ansiedade. Então, a pessoa, quando está mais ansiosa, ela tem mais esse refluxo desse conteúdo do estômago para a garganta e isso pode gerar tosse. Então, se for realmente desencadeado pela sua ansiedade, tem que ser avaliado, é preciso tratar a ansiedade. Muito bem. O Paulo, do bairro Manuel Valinhas, está fazendo aqui algumas perguntas. Qual que é a relação entre depressão, ansiedade e distimia? Samuel, parabéns pelo programa, em tema super relevante, atual e importante para orientar muito bem a população. Parabéns à médica. Deu para entender a pergunta do Paulo aqui? Um abraço, Paulo Henrique. Obrigado pela sua pergunta. Sobre ansiedade, depressão e distimia, né? Isso. Então, a depressão, muito frequentemente, ela vem com ansiedade, né? Então, assim, a ansiedade na depressão é comum. Ou a ansiedade pode vir separada, sem ter aqueles sintomas da depressão, né? Aquela perda de sentido, perda de vontade, aquela tristeza crônica. E, então, assim, tem que avaliar, né, cada caso para a gente saber se tem uma depressão ou se é apenas um transtorno de ansiedade, né? Falei do transtorno bipolar, alguns casos de transtorno bipolar também as pessoas têm ansiedades intensas. E a distimia ela é, digamos, uma depressão leve e crônica, né? Então, assim, a pessoa tem um humor para baixo, rebaixado, tem prejuízo aí da funcionalidade, tem um sofrimento, né, por estar nessa situação, porém ela não é de uma gravidade tal que a gente categorize como um transtorno depressivo, como uma depressão maior, né? Que então é o nome que a gente usa na psiquiatria. A distimia é essa depressão crônica um pouco mais leve e que acompanha a pessoa pela vida. Bacana. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Dr. João Duca, acabou de nos mandar aqui uma mensagem. A gente vai tentar colocar aqui agora esse vídeo no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, você pode participar conosco, hein? Ainda dá tempo. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, a médica psiquiatra a doutora Kelly Fonseca. É o nosso segundo e breve intervalo. Já já a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed?
O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, em abril, aliás, em março ainda, nós vamos receber aqui Ariana Rocha, que vai falar sobre a questão do tratamento do melasma. Estivemos com ela numa curta e objetiva chamada e o Carlos coloca pra gente. E o programa Amostra Grátis da Saúde vai ter o prazer de receber Ariana Rocha. Nós vamos falar sobre a questão do melasma. Ariana, programa Amostra Grátis, muito boa noite. Para, afinal de contas, o que é o melasma? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. O melasma é uma condição de pele que afeta normalmente mulheres e tem manchas, né? Manchas inestéticas que podem acometer a face, pescoço, colo e que realmente causam uma dor muito grande, física e emocional. Bom, você já deu a entender que causa incômodo. Como é esse tratamento do melasma? O tratamento de melasma é dividido em 3 etapas. Primeiro, a gente prepara o corpo, o organismo, né? Eu faço o que eu chamo de limpeza biológica, preparar o corpo para remover o depósito de pigmento. Então é desinflamar, desparasitar e fazemos a remoção com produtos dermocosméticos. Bom, e a gente já sabe que o melasma atua principalmente em mulheres. Isso causa um certo incômodo. Muitas das vezes esse tratamento ele vai ser eficaz? Existe esse questionamento por parte das pacientes? Sim, existe. Inclusive, hoje o meu tratamento ele é individualizado. O meu paciente passa por uma consulta, então eu vou identificar o grau do melasma, os gatilhos do melasma, os produtos são manipulados de acordo com essas condições. E aí a gente começa o tratamento, tá? Melasma não tem cura, mas tem tratamento e a gente consegue ter uma pele saudável. Desde que você identifique o gatilho e mantenha a pele, né, saudável e com skincare específico para você. Ariana, muito obrigado por essa participação. Então, portanto, você não pode perder essa entrevista ao vivo aqui na TV Candidez. É lá, Ariana. Obrigada. E antes de voltarmos com a nossa entrevista, agora há pouco eu falei do médico João Duca. Ele vai falar sobre emagrecimento e obesidade. Está em São Paulo. De São Paulo, ele gravou um curto e objetivo vídeo e o Carlos coloca pra gente. Boa noite, pessoal. Dr. João Gabriel Duca passando aqui para convidá-los na terça-feira, no dia 19/3, às 21 horas, estaremos batendo um papo sobre medicina do exercício e do esporte e qual a influência, qual o papel desse trabalho que a medicina esportiva, o que ela pode ajudar no processo de perda de peso. Então vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento, sobre tratamento de obesidade, alimentação, exercício físico. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito interessante da gente estar discutindo temas quentes e tópicos que geralmente causam uma grande dúvida e muitas vezes são aí o gargalo do processo de perda de peso que todo mundo já sonhou. Te encontro lá na terça-feira, dia 19 de março, às 21 horas. Tchau, tchau. Um abraço para o Dr. João Duca, ao vivo aqui na TV Candidez, em primeira sua entrevista. Obrigado, Dr. João Duca, de São Paulo. Ele que é de Divinópolis e que vai estar aqui ao vivo, escolheu a TV Candidez para essa entrevista. Eu não quero perder tempo com a doutora Kelly, porque são muitas as perguntas. Olha só a mensagem que eu estou acabando de receber aqui. O Adilson Quadros, um abraço para o Adilson Quadros, uma figura muito conhecida aqui em Divinópolis, foi vereador durante vários mandatos, foi presidente da Câmara Municipal. Samuel, parabéns, hein, pela escolha. Mais uma vez você brilhou. A doutora Kelly está demonstrando um grande conhecimento na área. Com certeza estuda muito. Mostrou conhecimento. Tive um irmão que já partiu para o Oriente Eterno. Tinha transtornos mentais. Saí um pouco dessa área. Já trabalhei com ansiolíticos e indutores do sono.
sei um pouco sobre isso, já vivenciei situações descritas pela doutora também. Parabéns, Samuel. Parabéns também à doutora Kelly Fonseca. Minha filha está fazendo 9º período de medicina em Campinas. Depois dessa entrevista, vou sugerir para ela amadurecer psiquiatria. Parabéns a todos. Estou acompanhando o programa. Quero agradecer aí o Adilson Quadros. Um abraço, Adilson. Um abraço, Aparecida também. Obrigada pela mensagem. Legal. Samuel, excelente psiquiatra, hein? Parabéns pela escolha do programa. Lenilda, quem está mandando aqui uma mensagem para você, doutora Kelly. Não sei se você conhece aqui a Lenilda. Alô, Lenilda, muito obrigada. Samuel, um abração para você. Olá, Samuel, boa noite para você e para a doutora. Sou super ansiosa, faço pilates, estou tomando, ela fala aqui o nome do medicamento, ela diz que já chegou a tomar tarja preta e agora toma natural. Se não tomar, não consegue dormir. Ela só fez aqui um pequeno comentário, mas diz que está fazendo pilates e que pode estar ajudando. É uma atividade física, não deixa de ser, correto? Sim, com certeza. O Pilates é uma atividade física, inclusive, bastante interessante. Pode ajudar, sim, no sono, na ansiedade. Doutora Kelly, eu fico imaginando num consultório do médico psiquiatra os problemas que chegam. Né? São diversos, são muitos. Pelas mensagens que eu estou recebendo aqui, isso aqui é uma pequena amostra grátis do que deve chegar ali. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de parabenizar o programa. Sou a Tereza, do bairro São Luís. Sou divorciada, minha filha casou, mora fora, meu filho não casou, mas mora fora também. Estou com 59 anos, acordo sempre às 3 da manhã com o coração disparado. Pode ser ansiedade? Pode sim. Tereza? Isso. Tereza, pode ser ansiedade, sim. E você não falou muito mais coisas aí, né? Mas, assim, inclusive pode ser depressão também, né? Eu acho que talvez valha a pena realmente se procurar um médico para avaliar essa situação. Esse despertar precoce é um sintoma relativamente comum na depressão, mas pode ser apenas de ansiedade também. Legal. Mais cedo nós tínhamos recebido aqui uma mensagem de uma pessoa que não quis se identificar. Samuel, quais são os sintomas da depressão mais acentuados e quando a família deve começar a se preocupar com o suicídio? Bom, essa pergunta foi feita hoje pela manhã, quando nós gravávamos aqui uma chamada para o Bom Dia Divinópolis. Então, sobre a preocupação com o suicídio, eu acho que é importante, inclusive, dar espaço para que a pessoa fale, né, sobre ela ter essas ideias, esses pensamentos, esses planejamentos. Muitas vezes as famílias têm dificuldade em tocar neste assunto, porque é um assunto difícil mesmo, né, um assunto espinhoso, e por isso deixam de dar espaço de fala para que a pessoa manifeste que está sentindo aquilo, que está pensando aquilo. E a gente sabe que hoje tem um dado que fala que muitas das pessoas que tentaram suicídio, elas pediram ajuda para algum profissional, etc., ou tentaram alguma ajuda na semana anterior ou pouco tempo antes, certo? Então, se a pessoa está falando em suicídio, isso deve ser levado a sério. É claro que a gente vai avaliar qual é o risco mesmo, né, do suicídio ali, da tentativa. Se a pessoa já tentou, é mais grave. Se a pessoa está planejando como é que ela vai fazer e como é que ela vai fazer para impedir que outras pessoas a impeçam, é mais grave, né? Se é só um pensamento passageiro, a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas a minha sugestão é que essa pessoa que está falando, ou está pensando, ou está aparecendo algo sobre suicídio, ela precisa do acompanhamento médico, ela precisa do acompanhamento psicológico. Essa família também talvez vá precisar de um suporte para lidar com isso. A Marlene Souza, do bairro Bom Pastor, eu tenho 42 anos, sempre me senti uma pessoa triste, tenho um casamento harmonioso, mas nem assim consigo viver feliz. Pode ser uma depressão e, nesse caso, o tratamento se estenderá por muito tempo? Obrigado, Marlene, por compartilhar essa situação. Vamos ver como é que a doutora Kelly vai te responder. Então, Marlene, pode ser uma distimia, não sei se você estava vendo o programa um pouquinho antes, nós falamos aqui da distimia, que é uma depressão crônica mais leve, mais cronificada, e pode ser passível de tratamento. Eu te sugeriria que você procurasse, sim, né, um tratamento, porque é um sofrimento, né? Você está me dizendo aí que tem uma vida bacana, que tem um casamento bacana, que não tem motivos para estar sempre triste. E viver sempre triste não é agradável para ninguém, né? Então, assim, eu sugiro que você procure sim ajuda e pode ser tratado. Doutora Kelly, eu fico sempre pensando, como é que é essa primeira consulta, uma primeira conversa de um paciente que você nunca viu, uma pessoa que você nunca viu, vai sentar na sua frente, vai relatar ali a dor que ela está sentindo. Não é uma conversa muito rápida e nem pode ser.
Não, essa não primeira é rápida. abordagem, essa primeira acolhida? Não, não é rápida e, obviamente, né, dependendo de quanto tempo, né, do que já aconteceu, se a pessoa vive com esse transtorno há mais tempo, né, e pode demorar mais, né, porque a gente vai ter que perguntar mais ativamente. Mas, em geral, as pessoas chegam, é muito comum as pessoas me dizerem, não sei por onde começar. E aí eu falo, de onde você quiser. Qualquer lugar que você quiser partir, para mim, tá ótimo. Você vai falar, você vai me contar e depois eu vou perguntando o que eu preciso saber, inclusive para fazer o diagnóstico diferencial, né? E compreender também o cotidiano daquela pessoa, compreender o meio, compreender o que pode estar prejudicando ela ali, né? Então, assim, costuma ser uma conversa mais longa mesmo num primeiro atendimento, que é, né, um momento que a gente primeiro escuta a pessoa falar livremente ali de tudo que ela está trazendo, o sofrimento dela, e também é um momento que a gente tem que fazer várias perguntas para nos orientar minimamente em relação aos diagnósticos diferenciais e abordagem terapêutica. Ou seja, não é uma primeira consulta rápida e nem pode ser. Não. Né? Isso aí tem que ter um tempo dedicado. Não deve ser. Isso não deve ser. Uma coisa que eu às vezes falo é que, assim, na psiquiatria a gente nem pode acelerar muito, porque o paciente percebe se você estiver muito acelerada, e isso parece uma incapacidade de ouvir, né? Uma incapacidade de escutar o paciente. Então, primeiro deixe que ele fale livremente sobre o que ele está sentindo, o que ele está trazendo, né, o que o levou até ali, o que o incomoda, e depois vou fazendo as perguntas, vou tentando esclarecer uma coisa, outra, para a gente conseguir chegar num diagnóstico. Talvez, né, não vai ser numa primeira consulta o diagnóstico, alguns casos são um pouco mais nebulosos, a gente vai precisar de um acompanhamento, de outras consultas, mas a maioria deles, a maioria dos casos, a gente consegue, né, ter uma orientação diagnóstica assim, na primeira consulta e já começar uma orientação terapêutica também. A Vanessa Guiar é de São Sebastião do Oeste. Um abraço a todos de São Sebastião do Oeste. Com relação à possibilidade de estar deprimida, quando se deve procurar ajuda médica? Obrigado, Vanessa, pela sua pergunta. Oi, Vanessa. Então, se você pensa que pode estar deprimida, eu acho que não tem um momento, né, não precisa nada além disso para você procurar ajuda médica. Eu acho que isso é o suficiente, assim, para você procurar, né? E, obviamente, gente, o profissional, né, o bom profissional, ele também vai te ajudar a perceber quando não é algo, né? Então, assim, eu estou vivenciando um luto, pode te dar um suporte ali naquele momento, talvez não seja uma depressão, né? Ou estou vivenciando alguma coisa do trabalho, etc., mas ele vai, inclusive, te ajudar a perceber. A gente, às vezes, recebe pacientes, não só em relação à depressão, mas outros transtornos, que elas vêm dizer do sofrimento delas, e muitas pessoas a gente vê que elas não têm um diagnóstico em psiquiatria. Elas têm um sofrimento difuso ali, e muitas vezes elas ficam até aliviadas quando a gente diz assim, olha, acho que você não precisa de medicamentos, acho que um acompanhamento psicológico pode te ajudar, né? Percebo que você está passando por alguns impasses aí, etc. Então, acho que vale a pena procurar ajuda, né? Muito bem. E a Tânia Silva, de São Gonçalo do Pará, ela pergunta, uma pessoa com ansiedade pode também, no mesmo momento, ter depressão? Obrigado. Abraço a todos de São Gonçalo do Pará. Tânia, né? Isto. Então, Tânia, pode sim, né? Eu falei um pouquinho antes aqui, a depressão, ela frequentemente cursa com ansiedade, né? Então, a pessoa pode estar apenas com transtorno de ansiedade ou a pessoa pode estar deprimida e ansiosa junto. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Por que não podemos marcar consulta direta com psiquiatra? Bom, ela está falando aqui alguma coisa do plano. Tem que ser encaminhado pelo clínico geral? Eu acho que não, pode ser diretamente, né? Se a consulta ela é uma consulta que não está amparada pelo convênio, viu, Adriana, do bairro Niterói? Obrigado aí pela sua pergunta. Ô, doutora Kelly. Adriana, esse eu não vou saber te responder, que já é mais no âmbito mais administrativo do plano, né? Legal. A Jussara está pedindo aqui o seu contato, daqui a pouquinho o Carlos vai colocar para a gente, é o 3215-0139. A linha Getúlio Vargas 622-309. Bacana a sua presença, quero que agradecer, foi um programa muito interessante. Temos aqui, está chegando mais uma pergunta aqui.
quais são os principais sintomas da depressão. A gente já falou um pouquinho isso no começo, mas você pode resumir para a gente aqui? A pessoa pediu para não se identificar, não tem problema. Sim, então acho que o principal sintoma, né, que a gente falou que é a pedra angular, é a tristeza ou a perda de prazer, né, perda de prazer e perda de interesse pelas coisas. E junto com isso vem os sintomas, né, aumento ou perda de apetite, aumento do sono ou insônia, sentimentos de culpa, sentimentos de inutilidade, diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, falta de energia, né, um cansaço crônico ou um cansaço fácil, né? Então, algumas pessoas relatam, eu começo a arrumar a casa, eu arrumo um cômodo, já estou profundamente cansada e não consigo mais seguir. Então, esses são os sintomas principais da depressão. Olá, Samuel, boa noite. Peço à médica doutora Kelly para falar um pouquinho sobre os prejuízos que a ansiedade pode causar na vida social e profissional da pessoa. Obrigado a você que mandou a mensagem e não quis se identificar, não tem problema. Então, ansiedade, né, vamos lá, a gente falou aqui do transtorno de ansiedade generalizada, né? Pode causar um prejuízo da concentração, um prejuízo da capacidade de trabalhar, pode deixar a pessoa irritada e ter problemas sociais também. E existem, né, o transtorno de pânico, né? No caso, o transtorno de pânico, ele é um quadro que cursa com umas crises de ansiedade intensa e que a pessoa, ela pensa que vai morrer ou vai enlouquecer. Muitas vezes a pessoa pensa que está tendo um infarto, né? Vai procurar um pronto atendimento, achando que está infartando, porque ela sente dor no peito, falta de ar, palpitação, sudorese. E quando isso começa a se repetir, a pessoa tende a ter um comportamento que a gente chama esquiva, que é evitar o que ela acha, os ambientes ou os contextos que ela acha que podem desencadear uma crise. Então, a pessoa vai se restringindo, né? Esse é um dos possíveis prejuízos aí. Agora, a gente tem também o transtorno de ansiedade social, né? Que antigamente chamado fobia social, que prejudica muito a sociabilidade da pessoa, porque o contato social é motivo de ansiedade para a pessoa. Bacana. Pode terminar. E ela acaba tendo um prejuízo social importante, porque ela tem dificuldade, né, de lidar com naturalidade, com o contato, e ela vai gerando um comportamento esquiva, de evitação do contato social. Ô, doutora Kelly, olha só que mensagem legal que eu estou recebendo aqui agora. Quem está te mandando um abraço é a Nádia, do bairro Niterói. Samuel, parabéns à TV Candidez, em ótimo tema. A doutora Kelly Fonseca é uma excelente profissional, muito eficaz. Suas respostas esclarecem nossas dúvidas. Parabéns aí. Não sei se você conhece a Nádia, do bairro Niterói. A Nádia é minha prima. Está mandando aqui um abraço para você. Um abraço, Nádia. Doutora Kelly, 1 minuto aqui para você resumir o que de mais importante deve ser lembrado dentro desse tema depressão e ansiedade. A gente já está caminhando para o final do programa. Então, acho que o mais importante é pensar que é sempre importante procurar tratamento, certo, gente? Que procure um psicólogo ou um médico. É sempre importante procurar para tirar a dúvida, né? Se isso está acontecendo, se é por aí, se o tratamento é por ali. Acho que a gente também tratou aqui alguns preconceitos que devem ser evitados, né? De dizer para a pessoa que é só uma questão dela se esforçar, de dizer para a pessoa que aquilo que ela está fazendo graça ou que ela está querendo aparecer ou chamar a atenção, né? Então, assim, evitar esse tipo de abordagem e naturalizar um pouco, né? Falar sobre a saúde mental. Acho que é importante as pessoas poderem dizer, né? Sou uma pessoa ansiosa, ou eu tive uma depressão, ou eu estou num momento ruim, estou passando por isso, estou tratando. Acho que uma das coisas, né, que eu acho que a nossa sociedade tem evoluído nisso é de tornar esses assuntos menos tabu, né? Trazê-los mais para o cotidiano. E aí isso ajuda com que as pessoas possam aceitar melhor e inclusive, procurar ajuda, aceitar que precisa de ajuda e receber essa ajuda. Doutora Kelly, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que as perguntas relacionadas à questão do transtorno bipolar, também sobre o TDAH e do toque, nós vamos fazer em abril. Obrigado pela sua presença. Um abraço. Eu lembro para todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, 9 da noite. Boa noite, doutora Kelly. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários.